Concedo a palavra, no período do grande expediente, ao segundo orador, o ilustre deputado Armando Vergílio, PMN Goiás. Sua Excelência dispõe de 25 minutos à tribuna. Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, ao público que nos acompanha pela TV Câmara e aos integrantes da imprensa, meu muito boa tarde. Subo hoje à tribuna desta casa para abordar assuntos extremamente importantes e relevantes para o setor de seguros brasileiro. Faço praticamente, senhoras deputadas, senhores deputados, nesta oportunidade, a minha estreia como orador, uma vez que estive licenciado desta casa desde o início do mandato até agora, o mês de agosto, pois estava exercendo o cargo de secretário de Estado em Goiás. Um dos motivos determinantes que me fizeram retornar ao meu mandato são, obviamente, os compromissos que assumi durante a campanha com o povo do meu estado, o meu amado estado de Goiás. E também o de ser, de forma institucional, um representante aqui no Congresso de um dos setores que mais cresce e colabora com o desenvolvimento do país, que é o setor de seguros, de previdência privada aberta complementar, de capitalização e de resseguros. E é exatamente este o motivo de várias das minhas preocupações em relação a alguns fatos estranhos que podem estar ocorrendo e que dizem respeito ao setor, que me fazem estar aqui nesse instante. Retomei, então, o exercício do meu mandato e faço agora praticamente a minha primeira grande manifestação para falar um pouco do mercado de seguros brasileiro e, infelizmente, abordar assuntos que eu não gostaria, mas que se faz necessário. Se, obviamente, algumas notícias que foram veiculadas forem confirmadas, se forem verdadeiras, acredito que a situação vai requerer enérgicas providências por parte do governo, do Ministério da Fazenda e da Advocacia Geral da União. Espero, no entanto, sinceramente, que tudo isso não passe de lamentáveis boatos. Senhoras deputadas e senhores deputados, quero, no entanto, em primeiro lugar, fazer um registro pessoal muito importante. Tenho muito orgulho, muita satisfação, muita alegria de ser um corretor de seguros, compromissado, inclusive, com os ideais daqueles que labutam também nessa mesma profissão. Aliás, uma profissão muito bonita e apaixonante, que tem como missão cuidar da vida e do patrimônio das pessoas, do seu futuro, da sua segurança, da sua tranquilidade. Esta é a essência da profissão de corretor de seguros. Foi como corretor de seguros que desde muito jovem pude me estabelecer, evoluir, progredir, me desenvolver como ser humano e como profissional. Foi através dessa profissão maravilhosa que abracei, é que pude, graças a Deus, criar e educar os meus filhos, que são homens de bem, e dar dignidade e conforto à minha família. Faço esse registro porque realmente, verdadeiramente, tenho muito orgulho e tenho muita honra de ser um corretor de seguros. Esta atividade que, junto com as demais do setor, concede aos seus integrantes muitas oportunidades, pois trata-se de um mercado que cresce a cada dia e, apesar das adversidades, algumas delas nós vamos abordar aqui, vai continuar sim crescendo a 2 dígitos nos próximos anos.
E como corretor de seguros, faço outro registro. Sou o atual presidente da entidade máxima de representação da categoria econômica dos corretores de seguros e das corretoras de seguros, a FENACOR. Mas a FENACOR não é apenas a Federação Nacional dos Corretores e das Empresas Corretoras de Seguros, de capitalização, de previdência complementar aberta e de resseguros. Ela é um dos pilares, é uma das principais entidades representativas do mercado de seguros, de previdência, de capitalização e de resseguros do país, disseminando, inclusive, a própria importância do seguro, cuidando da sua categoria econômica e difundindo a cultura do seguro junto à sociedade, além de muito contribuir para o desenvolvimento do setor. A FENACOR representa um total de cerca de 70 mil corretores de seguros em todo o Brasil, através dos 26 sindicatos filiados a ela, sendo que destes, mais de 25 mil são empresas corretoras de seguros, que geram mais de 150 mil empregos diretos em quase 3 mil municípios do Brasil. E nesse aspecto, então, pesa sobremaneira em meus ombros esta grande e imensa responsabilidade representativa. Mas mais do que isso, na minha vida inteira atuei no setor de seguros. O seguro é parte da minha vida e da minha história. Durante quase 3 anos do governo do presidente Lula, fui o titular da SUSEP, autarquia que comanda, regula, supervisiona e fiscaliza todo o setor de seguros brasileiro. Eu fui, senhoras e senhores, a primeira e única pessoa até agora, integrante do mercado de seguros, a ser chamada para comandar o órgão regulador de seguros brasileiro. E estive lá de agosto de 2007 a março de 2010, quando tive que me desincompatibilizar para concorrer às eleições do ano passado. Tive muita honra de ter presidido a SUSEP, e mais do que isso, apesar de ser uma obrigação de todo agente público, tenho muito orgulho e satisfação de ter entrado naquela autarquia de mãos limpas e de ter saído de lá, não só com as mãos limpas, mas também com a consciência tranquila e a firme certeza do dever cumprido. Fizemos uma gestão marcante que primou pela seriedade e pelo diálogo, que se moveu apenas por interesses ideológicos e republicanos, que agiu sempre colocando os interesses da sociedade e do país em primeiríssimo plano. Porém, fizemos uma gestão, uma atuação de forma despartidarizada e equilibrada, observando sempre os direitos do consumidor e o desenvolvimento e o crescimento do mercado. Uma gestão com planejamento e que foi reconhecida tanto pelo mercado quanto pelo governo como moderna, transparente e eficiente, e que, apesar dos percalços, agregou muito valor para o mercado e para o Brasil. Mudamos profundamente a autarquia com uma grande reestruturação interna. Falar em reestruturação é fácil, difícil é realizar uma verdadeira reestruturação num órgão tão importante. Aliás, mudamos, sim, literalmente a SUSEP. Mudamos a localização da sua sede na cidade do Rio de Janeiro, que antes era em uma instalação absolutamente inadequada, que funcionava de uma forma muito tímida, ruim, na rua Buenos Aires, no centro do Rio de Janeiro, que não oferecia as mínimas condições de trabalho para os servidores e que nos constrangia ao receber as pessoas, e nós conseguimos mudá-la para vários andares do prédio onde é o Banco Central, onde está instalado o Banco Central na Avenida Presidente Vargas. Conseguimos criar, com o apoio do Congresso Nacional, mais de 500 novos cargos para o quadro permanente da SUSEP, a serem providos por concurso público, e dobramos o número de departamentos e coordenações. Enfim, todos vão saber ao longo do tempo das conquistas expressivas que foram institucionalmente alcançadas nesse período. É claro que outras conquistas são necessárias, que são fundamentais. É preciso continuar recuperando o tempo perdido. É preciso continuar avançando e evoluindo. Quero, então, fazer um parêntese e aproveitar aqui nesse momento
para agradecer imensamente e cumprimentar todo o valoroso quadro de servidores da SUSEP, bem como aqueles que foram meus pares na alta direção daquela instituição. Mas houve realmente, de fato, vários avanços, como, por exemplo, hoje, no Brasil, nós temos a satisfação de dizer que, pela primeira vez, existe uma tábua biométrica própria que representa e que reflete a realidade da população do nosso país, para uma melhor e mais justa e adequada precificação dos seguros de pessoas, uma melhor mensuração de riscos e regulação dos sinistros no segmento de pessoas. E isto é fantástico. E era dessas questões, desses assuntos que então talvez eu deveria estar aqui tratando hoje. Aproveitando aqui este espaço tão importante, tão nobre, para poder trazer aqui, hoje, para a Câmara, para a sociedade, esse debate. Eu acho, como já disse, que a minha grande missão, como representante institucional do setor, ou seja, como uma pessoa que conhece detalhadamente o universo do seguro e que trabalha nesse segmento há mais de 26 anos, seria o de trazer para dentro do Congresso Nacional a importância que tem o setor de seguros e de previdência para o desenvolvimento social e econômico do nosso país, para a manutenção do equilíbrio da sociedade como um todo. Eu queria estar falando aqui da abertura e consolidação do novo mercado de resseguros, que eu tive a honra e satisfação também de comandar lá na SUSEP, mas que, infelizmente, há pouco tempo, em função da edição, sem nenhum debate com o setor, de algumas medidas, podem provocar um retrocesso e uma regressão muito grande nessa área. Posso dizer que é quase que uma quebra de segurança jurídica internacional, pois simplesmente modificou-se a regra, então, vigente do mercado de resseguros, depois de termos atraído vários investidores estrangeiros, que aqui vieram, que acreditaram na seriedade do nosso país e se estabeleceram de uma ou de outra forma para atuar no mercado de resseguros aberto. Eu gostaria de falar, de explorar aqui um pouco mais essas questões, como as do resseguro. Mas gostaria também de falar da importância de se ter um setor muito bem regulado, supervisionado e fiscalizado. O setor só vai realmente ser forte se ele for conduzido com regras modernas e bem claras, mas que favoreçam a sociedade, que tenham as garantias necessárias aos consumidores segurados, que protejam também os investidores. Enfim, o órgão regulador não tem de ser mais ou menos rigoroso, como estão apregoando agora. Estão dizendo que agora a SUSEP vai ser bem menos rigorosa. Eu não entendo. Isto vindo dos próprios integrantes do órgão regulador é muito preocupante. Ao contrário, o órgão regulador, no exercício de suas atividades finalísticas, tem de ser rigoroso na medida certa, tem de ser rigoroso na medida exata, nem mais nem menos, na medida necessária. E nesse sentido, eu fico muito preocupado, como já disse, com essa postura. Aliás, vejo algumas outras declarações com muita preocupação também. Preocupações para o país, preocupações para o Brasil. Não se implementar regras que estão definidas em acordos internacionais. Não acompanhar em consonância o que está sendo feito pela CVM, o que está sendo feito pelo Banco Central, pode representar um risco regulatório imenso para o nosso país. Mas nós poderíamos também aqui, deputadas e deputados, falar de uma forma em geral da insensibilidade do governo federal em relação ao setor de seguros, da insensibilidade histórica, da pouquíssima atenção que o governo tem em relação a este importantíssimo setor, até mesmo do desinteresse que o Ministério da Fazenda sempre teve para com o setor de seguros. Infelizmente, isto é uma realidade, é fato. Agora, isso não é obra desse governo, não. Digo, do atual governo da presidente Dilma,
nem foi somente do governo do presidente Lula. Isso foi recorrente também dos governos anteriores. Na verdade, pouca atenção e nenhuma importância se dão ao mercado de seguros brasileiro. E todos nós esperamos que isso mude para o bem de todos, para o bem do país, e que mude logo. Tenho a esperança e confio na equipe do ministro Guido Mantega para reverter esse quadro. Coloco-me, inclusive, à disposição da equipe comandada pelo Dr. Nelson Barbosa e do Dr. Diogo, uma vez que estes têm dialogado e têm demonstrado interesse pelas demandas do setor. Nesse aspecto, chamo a atenção das demais lideranças e personalidades do setor de seguros brasileiro para que possamos juntos empreender ações integradas, sinérgicas, no sentido de fazermos também a nossa parte e mudar essa triste realidade. Essa postura adotada até então pelos governos, se não for alterada, é muito ruim e desanimadora diante do potencial que esse mercado oferece como investidor institucional, gerando recursos que podem ser usados para, além de financiar grandes obras, financiar o próprio desenvolvimento da economia do país e ser utilizado em grandes projetos de interesse público. Além disso tudo, temos que considerar os elevados valores que são devolvidos para a sociedade em forma de indenização, de reposição, assegurando a manutenção do patrimônio das famílias e das empresas, a sustentação da continuidade dos negócios, a saúde e a própria vida do cidadão, das pessoas, ou, na sua falta, atenuando-se substancialmente os seus efeitos. Mas esse cenário poderia ser ainda mais promissor se houvesse uma determinação e uma vontade política do governo de proagir, visando incentivar inúmeras atividades que são desenvolvidas dentro do setor e fora dele. Nesse aspecto, estão aí paralisados, porque não constituem e não estão na escala de prioridades questões tão relevantes como, por exemplo, os microseguros, o Prev Saúde, o Prev Educação, dentre outros. Por exemplo, a criação do Prev Saúde, senhoras e senhores deputados, nesse momento poderia se constituir em uma nova e importantíssima fonte de receita e de financiamento da saúde suplementar no Brasil, aliviando e desonerando o Sistema Único de Saúde, sendo ela uma das alternativas viáveis para que se possa resolver essa questão que tanto aflige as pessoas, a da saúde e a da aposentadoria, principalmente aquelas que chegam à terceira idade, mas que com o advento da longevidade, a realidade atual demográfica só tende a se agravar. O Prev Saúde é um produto simples, que está pronto, porém está parado há mais de 2 anos no Ministério da Fazenda, e que depende apenas de vontade para que siga adiante. No momento aqui, essa casa discute, daqui a pouco vai iniciar uma discussão, senhor presidente, da emenda 29. E não se tem recursos para a saúde. Quando se fala até na possibilidade de se recriar a CPMF ou um novo tributo para esse fim, o que eu não concordo em absoluto, nós temos uma solução simples e viável, que fez com que os mercados de previdência de seguros de vários países do mundo crescessem vertiginosamente, principalmente os planos de previdência combinados com o produto de acumulação financeira. O que justificaria, então, a inclusão desses produtos na ordem do dia? O crescimento do setor, a geração de poupança interna. Peço excepcionalmente, senhor presidente, caro presidente Inocêncio, peço excepcionalmente que Vossa Excelência possa prorrogar o meu prazo em 5 minutos para que eu possa fazer a conclusão desse importantíssimo pronunciamento que faço aqui da tribuna desta casa. Outro ponto importante que também peço, senhor presidente, 5 minutos para que eu possa... Outro ponto que também merece uma imensa atenção, mas que não tem merecido
isto por parte do Ministério da Fazenda, principalmente da Receita, é a inclusão das empresas corretoras de seguros no sistema do Simples, o que se pode atribuir, lamentavelmente, como um grande equívoco do governo, obviamente mesclado com esta incompreensão da importância do setor, desta insensibilidade. O Poder Executivo já vetou por 3 oportunidades a inclusão das empresas corretoras de seguros no Simples e nada se justifica. Por que deveriam ser incluídas, então, as empresas corretoras de seguros no Simples? Em primeiro lugar, porque não oferece nenhum risco de perda de arrecadação fiscal tributária, mas, ao contrário, oferece uma oportunidade de aumento da arrecadação de caráter previdenciário, com a formalização de centenas de novas empresas e geração de novos empregos. Quando será, então, que o governo vai colocar o setor de seguros na agenda de prioridades para que possamos, então, avançar? Mas minha obrigação principal aqui hoje é a de trazer um alerta, porque, como disse no início, se forem verdadeiras as notícias senhor presidente, as notícias que têm sido veiculadas na imprensa nacional, a situação é extremamente grave. Aqui falo agora como autoridade de quem já foi superintendente daquela autarquia e com a autoridade de quem é presidente de uma federação de âmbito nacional e também como representante do povo, como deputado federal. Senhor presidente, quero pedir aqui nesse instante que se dê como lido esse trecho do meu pronunciamento, que são algumas notas que foram veiculadas na imprensa. A primeira delas, na revista Veja, na coluna de Lauro Jardim, no dia 12/8. A segunda, novamente, da revista Veja, da mesma coluna, em 29 de agosto. E a terceira e a quarta, em vários jornais de grande circulação, como, por exemplo, o Jornal do Brasil e outros que circularam também no site do colunista Cláudio Humberto recentemente. São acusações graves, são denúncias graves. Quero dar aqui, então, pela exiguidade de tempo, como lidas, mas quero, então, fazer um alerta. Isso não sou eu quem está dizendo, não sou eu quem está denunciando, é a imprensa nacional brasileira. Eu queria, então, chamar a atenção de todos, porque realmente, se isso estiver ocorrendo, a situação é extremamente grave. Vou fazer um encaminhamento, senhor presidente, para concluir, de vários requerimentos de informação à mesa diretora da Câmara, que vai fazer estes questionamentos que constam destas notas e vários outros questionamentos de fatos estranhos, de notícias que têm nos chegado a respeito do alto comando do que pode estar acontecendo no mercado de seguros em relação à SUSEP. Então, não vou me estender mais e quero, aqui nesse instante, encerrar agradecendo uma vez mais a Deus e lembrando, o dever de agir incumbe a quem tem por lei a obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. Assim, qual é a nossa obrigação como representantes do povo? Nós temos o dever moral e legal de exercitar esse cuidado, essa proteção, essa vigilância nos assuntos de interesse público, indistintamente nos 3 poderes da República. É justamente para não ocorrer em crime de omissão que retornarei à tribuna desta casa nas próximas semanas para darmos continuidade a esses assuntos, para falarmos do conteúdo dessas notícias que estão sendo veiculadas na imprensa, de fontes responsáveis e fidedignas, e que faço, então, aqui o registro. Quero dar, no todo, o meu discurso como lido, senhor presidente, para constar, para registrar, assumindo, então, o compromisso de aqui retornar nas próximas semanas para falar do que está acontecendo,
para falar de um personagem que retorna à cena política brasileira, depois de ter sido o pivô do mensalão do IRB. Um cidadão que traz péssimas recordações para a sociedade e para o mercado de seguros brasileiro, mas que me parece agora, em função dessas notícias, tenta estender os seus tentáculos novamente. Isso está apavorando o mercado de seguros brasileiro. Preste, então, muita atenção para o que nós vamos trazer aqui nas próximas semanas, que infelizmente nos entristece a todos. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados.